Meu telefone tocou em uma tarde comum. Quando vi que era meu pai, atendi sem pensar duas vezes. A voz dele soava dura, apressada, diferente do normal. Precisamos que você envie $50.000. Agora. Nenhuma explicação. Nenhum detalhe. Apenas urgência. Meu coração disparou. Naquele instante, imaginei o pior. Pensei que meu pai estivesse doente. Pensei que minha mãe tivesse sofrido um acidente. Até imaginei que alguém da família estivesse entre a vida e a morte. Eu nem perdi tempo fazendo perguntas. Reservei o primeiro voo disponível. Durante toda a viagem, minha mente criou cenários cada vez mais assustadores. Quanto mais eu pensava, mais medo sentia. Mas eu ainda não sabia que aquela viagem mudaria minha vida para sempre. Antes de continuar, deixe seu like, escreva nos comentários de onde você está assistindo e me diga o que você faria se descobrisse que a própria família usou o seu amor para enganar você. Meu nome é Samantha. Desde criança, eu aprendi que existiam pessoas que recebiam carinho e pessoas que carregavam responsabilidades. Eu fazia parte do segundo grupo. Sempre que alguma coisa dava errado, todos olhavam para mim. Se havia bagunça, eu limpava. Se alguém precisava de ajuda, eu resolvia. Se aparecia um problema, de alguma forma, ele acabava nas minhas mãos. Nossa família parecia perfeita para quem olhava de fora. Uma casa bonita em um bairro tranquilo. Almoços de domingo. Fotos sorrindo nas paredes. Natal cheio de luzes. Tudo parecia normal. Mas, dentro daquela casa, existia uma regra silenciosa. Meu pai tomava todas as decisões. Minha mãe fazia de tudo para evitar discussões, mesmo que isso significasse sacrificar alguém. E esse alguém, quase sempre era eu. Minha irmã mais nova era o centro de tudo. 5 anos mais nova do que eu, ela cresceu acostumada a receber atenção o tempo inteiro. Enquanto ela era protegida, eu precisava ser útil. Eu a levava para a escola. Esperava por ela depois das aulas. Preparava comida quando nossos pais chegavam tarde. Aprendi cedo a cuidar dos outros. Só nunca aprendi a cuidar de mim. Se minha irmã chorava, todos corriam para ajudá-la. Se eu chorava, diziam que eu estava exagerando. Lembro de uma vez em que perdi uma atividade importante da escola porque minha irmã não queria voltar sozinha para casa. Outra vez, um professor elogiou minhas notas durante uma reunião. Minha mãe sorriu, mas mudou de assunto para falar da apresentação de dança da minha irmã. Pareciam pequenos detalhes. Mas pequenas decepções, repetidas durante anos, acabam construindo uma verdade muito difícil de ignorar. Quando entrei na faculdade, prometi a mim mesma que minha vida seria diferente. Trabalhei enquanto estudava. Dormia pouco. Economizava a cada centavo. Nunca esperei a ajuda de ninguém. Depois da formatura, consegui um bom emprego em outra cidade. Finalmente, havia colocado distância entre mim e aquele ambiente. Pela primeira vez, eu respirava em paz. Mesmo assim, existia um hábito que nunca desapareceu. Sempre que meus pais ligavam pedindo ajuda, eu atendia imediatamente. Sem questionar. Sem desconfiar. Porque, para mim, família sempre vinha em primeiro lugar. Foi exatamente esse sentimento que fez meu coração acelerar quando pediram aqueles $50.000. Desta vez, porém, algo parecia estranho. Antes de fazer qualquer transferência, resolvi ligar novamente. Perguntei o que havia acontecido. Minha mãe respondeu de forma vaga. Disse apenas que meu pai estava muito preocupado. Falou sobre contas, reparos, despesas inesperadas. Mas não explicou absolutamente nada. Quando tentei insistir, ela suspirou. Precisamos mesmo entrar nesses detalhes agora? Poucos segundos depois, meu pai pegou o telefone. Sua voz era firme. Quase impaciente. Pare de fazer perguntas. Apenas confie na gente. Depois completou. Família ajuda quando realmente importa. A ligação terminou.
Mas aquela frase ficou ecoando na minha cabeça. Durante anos eu nunca havia duvidado deles. Só que, dessa vez, meu instinto dizia que havia alguma coisa muito errada acontecendo. Passei a noite inteira sem conseguir dormir. Na manhã seguinte, tomei uma decisão que nunca tinha tomado antes. Em vez de enviar o dinheiro, comprei uma passagem de avião. E não avisei ninguém. Eu precisava descobrir a verdade com os meus próprios olhos. Talvez aquela fosse apenas uma visita inesperada. Ou talvez fosse o começo do maior choque da minha vida. A viagem inteira pareceu mais longa do que realmente foi. Enquanto o avião cruzava o céu, eu tentava encontrar uma explicação lógica para tudo aquilo. Talvez eu estivesse exagerando. Talvez meus pais realmente estivessem passando por um momento difícil. Mas, no fundo, algo continuava dizendo que aquela história não fazia sentido. Quando aluguei um carro e comecei a dirigir até a casa onde cresci, minhas mãos apertavam o volante com tanta força que os dedos chegaram a doer. Eu estava nervosa. Muito nervosa. Assim que entrei na rua dos meus pais, percebi uma coisa estranha. Todas as luzes da casa estavam acesas. Mas não eram luzes de uma emergência. Eram luzes acolhedoras. A casa parecia preparada para receber visitas. Fiquei alguns segundos parada dentro do carro, observando tudo em silêncio. Respirei fundo. Desliguei o motor. E caminhei até a porta. Assim que entrei, senti o cheiro de café fresco, bolo recém-assado e alguma coisa no forno. Nada lembrava um momento de crise. Nenhum clima de preocupação. Nenhum desespero. Minha mãe levantou a cabeça e congelou por um instante. Logo depois, abriu um sorriso forçado. Samantha, você não avisou que vinha. Olhei diretamente para ela. Vocês disseram que era urgente. Achei que alguma coisa grave tivesse acontecido. Antes que ela respondesse, meu pai apareceu na sala. Estava completamente tranquilo. Sentado em sua poltrona favorita, folheando uma revista, como se aquele fosse apenas mais um dia comum. Meu coração começou a acelerar novamente. Achei que fosse uma emergência. Minha mãe respirou fundo. É uma emergência, mas não do jeito que você está imaginando. Naquele momento, meus olhos foram até a mesa da sala. Havia dezenas de envelopes elegantes. Catálogos. Amostras de tecido. Pastas organizadas. Caixas com decoração. Tudo espalhado cuidadosamente. Não precisei abrir nada. Entendi imediatamente o que era. Planejamento de casamento. Meu peito ficou pesado. Antes mesmo que eu pudesse dizer qualquer palavra, minha irmã entrou na sala. Ela sorria. Segurava o celular enquanto conversava com alguém. Quando me viu, abriu um sorriso ainda maior. Você chegou mais cedo do que eu imaginava. Foi então que percebi o anel brilhando em sua mão. Era enorme. Luxuoso. Chamava a atenção de qualquer pessoa. Ela fez questão de levantar a mão, como se quisesse garantir que eu notasse. Não é lindo? Perguntou, admirando a própria aliança. Continuei em silêncio. Olhei novamente para meus pais. Depois para a mesa. Depois para minha irmã. Tudo começou a fazer sentido. Minha mãe começou a explicar. Disse que organizar um casamento era muito caro. Que tudo estava ficando mais caro a cada semana. Que minha irmã merecia realizar o casamento dos sonhos. Meu pai apenas concordava com a cabeça. Esperando que eu entendesse tudo sozinha. E foi exatamente naquele momento que alguma coisa mudou dentro de mim. Não era raiva. Era clareza. Eles nunca acreditaram que eu recusaria. Tinham certeza de que eu faria o que sempre fiz. Resolver o problema. Sem reclamar. Sem perguntar. Sem dizer não. Durante anos, fui a solução silenciosa da família. Sempre disponível. Sempre obediente. Sempre pronta para sacrificar meus próprios planos. Mas, pela primeira vez, eu não queria agir por impulso. Olhei diretamente para a pasta sobre a mesa.
Depois encarei meus pais. Então, essa é a emergência? Minha mãe soltou um suspiro impaciente. Como se eu estivesse dificultando uma situação simples. Não queríamos preocupar você. Casamentos dão muito trabalho. Sua irmã está sobrecarregada. Olhei para minha irmã. Ela continuava apoiada na bancada, mexendo tranquilamente no celular. Não parecia nem um pouco sobrecarregada. Muito pelo contrário. Ela parecia completamente relaxada. Quando percebeu que eu observava seu anel novamente, sorriu. Meu noivo fez questão de comprar o melhor. Bonito, não acha? Ignorei a pergunta. Respirei lentamente. Então falei, olhando para os meus pais. Vocês pediram $50.000. Disseram que era urgente. Disseram que eu precisava ajudar imediatamente. Mas nunca disseram que o dinheiro era para pagar um casamento. Meu pai limpou a garganta. Sua resposta veio fria. Achamos que os detalhes não eram importantes. Você tem condições. Pode pagar. Naquele instante, percebi que aquilo nunca foi um pedido. Era uma ordem. Uma expectativa. Eles já tinham decidido que o dinheiro seria meu. Sem sequer perguntar se eu concordava. E, pela primeira vez em toda a minha vida, eu senti que estava pronta para responder de um jeito completamente diferente. Meu pai cruzou os braços. Seu olhar dizia que a conversa já estava encerrada. Na cabeça dele, bastava eu ouvir e obedecer. Mas alguma coisa havia mudado. Respirei fundo. Olhei para cada um deles. E fiz uma pergunta simples. Para onde foi todo o dinheiro que venho enviando há tantos anos? O silêncio tomou conta da sala. Minha mãe desviou o olhar. Meu pai demorou alguns segundos para responder. Aquilo era para as despesas da família. Balancei a cabeça lentamente. Despesas. Olhei ao redor. A casa estava impecável. Móveis novos. Eletrodomésticos modernos. Tudo muito diferente da imagem de dificuldade que eles sempre descreviam nas ligações. Minha irmã soltou uma risada debochada. Isso é outra coisa. Agora estamos falando do meu casamento. Sorri pela primeira vez. Mas não era um sorriso de felicidade. Era o sorriso de alguém que finalmente havia entendido toda a verdade. Então, deixe eu ver se entendi. Passei anos ajudando vocês. Acreditei em todas as histórias. Enviei dinheiro sempre que pediram. E agora vocês querem mais $50.000 para realizar o casamento dos sonhos dela? Minha mãe tentou se aproximar. Falava com aquela voz calma que sempre usava quando queria me convencer. Samantha, nós criamos você. Fizemos tudo pelos nossos filhos. Olhei diretamente para ela. Sem elevar a voz. Não. Vocês me deram responsabilidades. Isso é muito diferente de amor. Meu pai bateu a mão sobre a mesa. Já chega. Você está tornando isso muito maior do que realmente é. Pela primeira vez, eu não senti medo. Peguei meu celular. Abri o aplicativo do banco. Depois, mostrei uma lista enorme de transferências. Cada depósito. Cada ajuda. Cada valor enviado ao longo dos anos. Eu registrei tudo. Meu pai ficou em silêncio. Minha mãe empalideceu. Minha irmã arregalou os olhos. Continuei falando. Enquanto vocês diziam que estavam enfrentando dificuldades, as redes sociais mostravam outra realidade. Jantares caros. Viagens. Compras. Festas. Tudo parecia muito confortável para quem dizia estar sem dinheiro. Minha irmã deu um passo à frente. Você estava espionando minha vida? Balancei a cabeça. Não. Eu apenas comecei a prestar atenção. Existe uma grande diferença. Ela procurou apoio nos nossos pais. Mas ninguém respondeu. Então olhei diretamente para minha irmã. Você sabe quantas oportunidades eu perdi para facilitar a sua vida? Ela deu de ombros.
Como se aquilo fosse absolutamente normal. Irmãs mais velhas fazem isso. Naquele instante, qualquer dúvida desapareceu. Respirei profundamente. E falei com toda a calma do mundo. Escute com atenção. Isso termina hoje. Não vou enviar os $50.000. Nem mais um centavo. Minha mãe levou a mão ao peito. Você não pode fazer isso. Respondi imediatamente. Posso. E vou. Meu pai apontou para a porta. Depois de tudo que fizemos por você? Se sair daqui agora, não espere nosso perdão. Olhei para ele durante alguns segundos. Depois sorri. Um sorriso tranquilo. Livre. Tudo bem. Talvez eu não precise mais dele. Minha irmã começou a chorar. Disse que eu estava destruindo seu casamento. Que eu era egoísta. Que dinheiro não faria diferença para mim. Olhei para ela pela última vez. O problema nunca foi o dinheiro. O problema foi vocês acreditarem que podiam usar meu amor como se fosse uma conta bancária. Peguei minha bolsa. Caminhei até a porta. Minhas mãos estavam completamente firmes. Pela primeira vez, eu não sentia culpa. Quando saí daquela casa, o ar parecia diferente. Mais leve. Meu telefone começou a tocar antes mesmo de eu entrar no carro. Mensagens da minha mãe. Depois do meu pai. Em seguida, da minha irmã. Acusações. Culpa. Manipulação. Mas eu não respondi nenhuma delas. Na manhã seguinte, cancelei todas as transferências automáticas. Foi um gesto simples. Levou menos de 1 minuto. Mesmo assim, parecia que eu havia recuperado anos da minha própria vida. Com o tempo, alguns parentes descobriram o que realmente aconteceu. Quando perguntavam, eu contava a verdade. Sem exageros. Sem discutir. Sem tentar convencer ninguém. Apenas dizia os fatos. O casamento aconteceu. Bem menor do que eles planejavam. Mais simples. Sem o dinheiro que esperavam receber de mim. Enquanto isso, minha vida continuou. Voltei para meu trabalho. Para minha casa. Para minha paz. O silêncio que antes parecia estranho, aos poucos se transformou em liberdade. Naquela noite, sentada no sofá da minha sala, percebi uma coisa importante. Durante anos, achei que amar minha família significava aceitar qualquer coisa. Hoje eu sei. Amor verdadeiro não exige manipulação. Não exige mentiras. E muito menos sacrifício sem fim. Naquele dia, eu não perdi minha família. Apenas parei de permitir que eles controlassem minha vida. E, pela primeira vez, escolhi a pessoa que eu deveria ter escolhido desde o começo.